Olá! No programa de hoje você vai saber quais os crimes devem entrar no rol dos crimes hediondos. Vai ver também que os idealizadores do Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários Dependentes Químicos de Natal tiveram mérito reconhecido pelo Ministério da Justiça. E ainda, o que fazer quando a construtora atrasa demais a entrega do imóvel comprado na planta? Não saia daí, o TJTV está só começando. A comissão de juristas que elabora o anteprojeto do novo Código Penal pretende tornar hediondos todos os crimes contra a humanidade. Já a proposta que incluía a corrupção no rol desses crimes foi rejeitada pela comissão. Esse é o corredor das varas criminais no Fórum Desembargador Miguel Seabra Fagundes, em Natal. Por aqui, parentes de vítimas e acusados dos crimes mais variados dividem momentos de ansiedade antes da sentença judicial. Os processos envolvem crimes de diferentes tipos, desde assalto até latrocínios e homicídios. Estes dois últimos estão em uma categoria chamada de crimes hediondos, que são aqueles que merecem punições mais severas por parte do Estado. Mas mesmo quem acabou de sair desses corredores admite não entender bem o termo. Não sei não. Nunca ouviu falar nessa expressão crime hediondo? Já, mas eu não sei não, nem lembro não. A Lei 8.072 considera hoje crimes hediondos os homicídios, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, estupros, entre outros. Mas desde o início deste ano, uma comissão de juristas está estudando o acréscimo de mais 7 crimes nessa lista. São eles: o financiamento ao tráfico de entorpecentes, o tráfico de pessoas, o racismo, condição semelhante à escravidão e todos os crimes contra a humanidade, como terrorismo, por exemplo. Apesar de ter recebido em consulta pública a indicação de que corrupção deveria ser um crime hediondo, eles retiraram dos 7 elementos que eles vão incluir na lei, porque a corrupção não atinge diretamente o ser humano, a pessoa humana. Ele atinge o Estado, mas não atinge diretamente a pessoa humana. Por isso, eles retiraram o crime de corrupção. Para esta advogada, o estudo chega como uma forma de corrigir a defasagem do Código Penal brasileiro, que é da década de 40. Essa modificação, ela vem no momento oportuno, né? Para tornar, porque o crime evoluiu, a sociedade evoluiu e é preciso que o governo, o Estado, ele esteja mais próximo dessa nova realidade, né, para poder coibir realmente aqueles crimes que são os crimes considerados mais graves, que seriam os crimes hediondos, por exemplo, que é uma das mudanças que estão sendo propostas para nessa nova lei. É preciso destacar que, no momento, do jeito que está, o estudo do Senado Federal gera um conflito entre a teoria e as práticas já estabelecidas pelos tribunais superiores, a chamada jurisprudência. A lei dos crimes hediondos veio para tornar não só mais severas as penas, mas como para restringir direitos do apenado, que era justamente não ter direito à progressão de regime, não ter direito a livramento condicional, não ter direito à liberdade provisória com fiança, e isso os tribunais vêm mitigando ao longo do tempo, ou seja, os tribunais vêm dizendo que se você negar ao ser humano a progressão de regime, você também está cometendo uma hediondez, então que aquilo não poderia perdurar. Ou seja, o fato de incluir mais elementos como crimes hediondos, na realidade prática, apenas vai fazer com que as penas aumentem. Mas os direitos dos apenados serão os mesmos dos apenados comuns. No próximo bloco, mérito do NOAD é reconhecido pelo Ministério da Justiça. O Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários Dependentes Químicos de Natal, NOAG, participou da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, promovida pelo Conselho Estadual de Entorpecentes. Na abertura do evento, os idealizadores do NOAG receberam uma homenagem do Ministério da Justiça. Do lado de fora do evento, o ensaio daqueles que foram homenageados pela iniciativa de combater a dependência química através da música. Mas no auditório da 14ª Semana Nacional sobre Drogas, a melodia era de um alerta, trazido por recentes estatísticas registradas no país. Nesta edição foi destacada, por exemplo, a realidade de que 0,7% da população brasileira é usuária de crack. Parece pequeno, mas o índice já representa uma grande preocupação para as instituições. 0,7 significa 1.400.000 famílias com problemas. E isso realmente é uma situação muito grave. O Brasil é um país que, pelo fato de ter 16 mil quilômetros de fronteira
e com alguns vizinhos que são os maiores produtores de droga do mundo, isso nos torna bastante vulneráveis. Então nós temos que somar todos os esforços da sociedade civil, né, as entidades públicas, para que a gente possa enfrentar esse problema com maior desembaraço e conseguir melhores resultados para minimizar o problema. O argumento do presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes é confirmado por quem combate de perto essa realidade e que confirma a presença do crack em outras camadas sociais também. Advogados, médicos, pessoas que têm instrução não somente de faculdade, mas vêm de uma cultura como países da Europa. Tivemos recentemente uma pessoa da França conosco, internado. Tivemos um cara que teve escritório até nos Estados Unidos e hoje está envolvido com crack. Infelizmente, essa droga ela atingiu todo mundo e ela causa uma dependência muito rápida. O evento homenageou entidades e instituições que combatem a expansão da dependência química no Brasil. A iniciativa do Poder Judiciário Potiguar, feita através do NOAD, Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Químicos de Natal, obteve reconhecimento. A equipe foi homenageada através do criador do núcleo, o desembargador Saraiva Sobrinho, quando ainda era juiz em 1999. O NOAD chegou em boa hora, a nossa equipe ainda tem o seu caráter de improvisação, mas é um sonho que eu sonhei e que está se tornando realidade. E agora culmina com essa homenagem que a Secretaria Nacional Antidroga nos faz, né? Eu fiquei, sinceramente, não esperava, fiquei deveras feliz, mas transfiro toda a homenagem que me foi feita, primeiro à equipe do NOAD, mas muito mais ao povo do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está empenhado, o seu Poder Judiciário, com este órgão único, me parece, em todo o país, está dando a sua contribuição e é prevenindo que não se remedia. A equipe citada pelo desembargador realiza, entre outras atividades, ações como essa, em que os integrantes distribuem panfletos à população, multiplicando informações e explicando o diferencial do acompanhamento durante o tratamento. O NOAD, além de encaminhar para uma unidade de tratamento, após uma avaliação da equipe, acompanha essa pessoa. Então, durante aquele tratamento, ele volta ao NOAD, ele está sempre sendo acolhido. Então, ele acaba tendo um vínculo com a nossa equipe, o que facilita o tratamento dele. Então, a gente tem tido resultados positivos e o que mostra e o que traz muita felicidade para o nosso núcleo, que o nosso trabalho realmente surta um efeito nesse sentido, de que essa pessoa, né, possa ser sensibilizada para a importância do tratamento. Para ele não tem tempo ruim, é sempre hora de chover esclarecimentos sobre o juridiquês. Fique aí com o direitinho. Gente, hoje vamos esclarecer o que significa competência por conexão. Alguém aí arriscaria uma explicação? Na distribuição do processo será levada em consideração a competência por conexão. Conexão deve ser duas pessoas competentes, no caso, do meu ponto de vista, né? Competência por conexão. É a pessoa que está conectada e está tendo competência no que está fazendo, né? Eu acho que acredito que seja isso. Conexão é você conectar alguma coisa. Conectar via internet ou alguma coisa. Então, conexão pode se conectar de diversas formas, conectar pela internet, por qualquer coisa que faça o contato. Que seja unido, não, com a opinião do público. Pessoal, a juíza Marina Melo, da comarca de Jucurutu, a 262 quilômetros de Natal, me explicou que competência no juridiquês significa a área de atuação de cada juiz. Um dos critérios para se definir por qual juiz uma ação deve ser julgada é a competência por conexão. Essa conexão é estabelecida quando dois processos têm o mesmo objeto ou a mesma intenção. Sendo assim, é interessante que esses processos, que têm as mesmas causas, sejam julgados juntos pelo mesmo juiz, para que não haja divergência no entendimento e na decisão. Deu para entender, gente? Então a gente se encontra novamente no próximo Juridiquês. Tchau! Veja a seguir, o que pode acontecer com as construtoras que prometem, mas não entregam os imóveis no prazo.
O atraso excessivo na entrega de imóveis comprados na planta tem se tornado um problema comum para os consumidores de Natal. Veja agora como proceder e quais as consequências que as construtoras podem sofrer nesses casos. Rosiane folheia o panfleto publicitário do que antes era o seu sonho, um apartamento próprio. Mas quase 2 anos depois da data marcada para a entrega, a obra não foi concluída. E hoje a cabeleireira está em uma situação complicada. Está morando no salão de beleza onde trabalha. Ela não tem como pagar um aluguel, já que ainda paga as prestações do apartamento que não foi entregue. Tem dias que eu não consigo nem trabalhar. Levanto de manhã com dores nas costas, eu tenho que dormir no colchão, no chão. Não uso mais minha sala de depilação, tendo prejuízos. Tomo banho no banheiro público. Rosiane também nos mostra as reportagens publicadas em jornais locais, aos quais denunciou o descumprimento do prazo de entrega por parte da construtora e ressalta que já tentou acordos por meio do PROCON. Mas as alternativas colocadas pela empresa não foram satisfatórias. O PROCON entrou em acordo com eles para eles me colocarem num lugar decente que eu pudesse morar com minha filha, porque até minha filha não está comigo. Eu choro todo dia, liga, reclama, porque eu não tenho condição de ficar com ela no salão, não tenho mesmo. Então eles queriam me colocar no flat, lá em Ponta Negra. Eu pedi que até um kitnet servia, desde que fosse perto do meu trabalho e da escola da minha filha. Porque eu não tenho condição de estar com despesas. Se eu tivesse, eu não estaria morando no salão. E eles queriam me colocar no flat e eu disse que não queria e só aceitava sim, mas se eles custeassem pelo menos uma parte de combustível, de passagem, porque minha filha não iria ficar o dia inteiro comigo no salão. Ela teria que voltar para lá. Certo? E seria mais uma despesa de passagens. Eles disseram para mim que não ia me dar um centavo, porque estavam me dando um café da manhã, luz e água sem pagar um tostão. E o que eu economizasse na comida, eu pagasse minhas passagens e da minha filha. E quando fala da situação atual, se emociona. E é muita humilhação, eu não aguento mais. Eu não tenho mais condições nenhuma, psicológica, física, nenhuma. Eu não sei nem como é que eu estou aqui. É porque eu não vou baixar minha cabeça, entendeu? Eu não vou baixar minha cabeça. Mas o presidente do Sindicato da Construção Civil disse que é possível, pelo menos, reduzir os riscos da ocorrência de uma situação como a de Rosiane. Segundo ele, é preciso pesquisar sobre a construtora, verificando se o registro de incorporação da obra, por exemplo, já está feito em órgãos como o Conselho de Engenharia e Arquitetura. O registro garante que as licenças ambientais e técnicas já foram expedidas, mas alerta que realmente existem situações que geram atrasos no andamento das obras. Construir um prédio, uma obra de engenharia que leva 2 anos, não é como você comprar uma pizza ou comprar uma geladeira. Você tem toda uma fase, você tem financiamento, você tem construção, você tem fundação, você trabalha com muitos fornecedores, você fica à mercê de mudanças na economia, de mudanças de financiamento, de questões que muitas vezes fogem do controle do construtor. Então, acho que 6 meses é um prazo razoável para que você tenha como previsão de entrega após o contrato, sem ônus para nenhuma das partes. A partir daí, é preciso que algo superveniente seja provado para justificar esse atraso. Para esse juiz, o que existe atualmente é uma espécie de desequilíbrio nos contratos relacionados à compra de imóveis na planta. Existem várias penalidades em desfavor do consumidor, de uma das partes do contrato, em caso dele se fique inadimplente na execução do contrato, ou seja, que ele deixe de pagar. Então, juros, multa, rescisão do contrato com devolução de só da metade do que ele pagou, em vários meses, da mesma forma que o consumidor pagou, ou seja, em vários meses. Mas não existe nos contratos uma penalidade em caso de inexecução ou descumprimento dos prazos pela construtora. Então, o contrato está desbalanceado, está desequilibrado. Como não há um meio do consumidor negociar isso no ato da contratação, porque os contratos são de adesão, ou ele assina daquela forma que está posta, ou ele não adquire o apartamento tão sonhado, somente mediante uma revisão judicial
do contrato que se traz esse equilíbrio, se tenta restabelecer esse equilíbrio. Para ele, o atraso na entrega de um imóvel não pode ser de imediato associado a uma propaganda enganosa, conforme orienta o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Cada caso deve ser examinado para que a penalidade possa ser aplicada e o consumidor possa ter o prejuízo minimizado. Alguns consumidores buscam a justiça requerendo um aluguel compensatório por esse tempo que ficou sem o bem que ele comprou para morar. Então ele está pagando a prestação do apartamento e está pagando aluguel para viver, não é? Então é uma forma de se restabelecer. Obviamente que não é todo o atraso, não é? Existem imprevisões na execução de uma obra tal. Mas eu creio que um atraso acima de 1 ano já demonstra uma preocupação por parte do consumidor e um desequilíbrio do contrato. A interferência do judiciário pode trazer a paz e a sensação de compensação aos que se sentem injustiçados. Veja o que aconteceu com o nosso personagem de hoje no quadro Justiça Seja Feita. Elias é cliente de 4 bancos e possui vários cartões de crédito. Para tentar diminuir as despesas com as taxas, resolveu cancelar uma de suas contas. Mas, apesar de ter feito tudo como manda o figurino, depois de 1 ano que havia feito o cancelamento, foi surpreendido ao tentar fazer uma compra no comércio. Chegando lá, quando puxou meu cadastro, meu nome estava negativado no SPC e no Serasa, certo? Aí, o que eu fiz? Procurei saber de onde estava negativado. Aí, coincidentemente, com 2 dias depois, chegou uma carta do banco que eu estava devendo, dizendo que eu estava devendo essas taxas. Indignado com a situação, Elias foi até o banco para saber o motivo do seu nome ter sido incluído nos cadastros de proteção ao crédito. O banco admitiu o erro e Elias foi até o Procon para saber como poderia ser indenizado pelo constrangimento que sofreu. O pessoal do Procon chamou o banco para fazer um acordo comigo. E perguntou se queria fazer um acordo ou queria botar para frente, e nós entrar na justiça, no juizado especial. Eu disse, não, pelo que eu passei, eu quero entrar com uma ação judicial contra o banco e pedir uma indenização por danos morais. Elias decidiu ingressar com uma ação no judiciário com um pedido de indenização e solicitando uma liminar para que o seu nome e de sua esposa fosse retirado da lista de inadimplentes. Com 24 horas, meu nome saiu do SPC e do Serasa, certo? Aí foi marcado, depois disso foi marcada uma audiência de conciliação com o banco. 15 dias após foi marcada essa audiência de conciliação com o banco. E chegando na audiência de conciliação, o advogado do banco disse pra gente que o nome da gente não estava negativado. Só que eu estava com todo o processo, peguei todas as xerox de tudo, todo o processo do Serasa, SPC, peguei tudo, né, as guias. E já tinha dado um processo no juizado. Aí o que acontece? O conciliador viu lá que realmente o nome da gente estava negativado e ele negando. Elias e o banco, depois de várias negociações, optaram por fazer um acordo. Para ele, a justiça foi feita. Os bancos deveriam colocar profissionais que tenham o máximo de cuidado na hora que for encerrar uma conta, porque no meu caso a moça lá encerrou minha conta e encerrou no papel, não é? Todo documentado no papel. Mas na hora de dar baixa no computador e dar um enter no computador, ela não encerrou. Para mim, a justiça foi feita. Porque meu nome saiu do SPC Serasa, recebi uma indenização que não era, que eu queria, que achava que merecia, mas recebi a indenização. Para mim, a justiça foi feita. Você pode acompanhar as notícias do Judiciário Estadual também pelo site do Tribunal de Justiça ou Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, basta enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.